Essa é a história de um homem que teve a coragem de desafiar um sistema inteiro, que arriscou a própria vida para impedir que mais pessoas fossem arrancadas de sua terra e transformadas em mercadoria. Um trabalhador do mar que decidiu enfrentar o império da escravidão apenas dizendo não. E esse não ecoou por todo o Brasil. O nome dele era Francisco José do Nascimento. Mas, após esse ato de coragem, passaram a lhe chamar de o Dragão do Mar. Mas, antes de virar símbolo, antes de virar lenda, ele foi apenas um menino pobre nascido em 15 de abril de 1839, em Canoa Quebrada, distrito de Aracati, no Ceará. Filho do pescador Manuel do Nascimento e de Matilde Maria da Conceição. Aos 8 anos, perdeu o pai. E quando a morte chega cedo numa casa humilde, a ela não traz apenas tristeza, ela traz necessidade, fome, urgência. A mãe precisou colocá-lo para trabalhar ainda criança. Francisco virou menino de recados em navios que cruzavam o trajeto entre o Maranhão e o Ceará. Cresceu no convés, ouvindo o ranger da madeira, sentindo o peso do vento e aprendendo a ler o mar, antes mesmo de aprender a ler o mundo. Ficou conhecido como Chico da Matilde, referência à mãe que o criou praticamente sozinha. Trabalhou como embarcadiço no veleiro do comendador português José Raimundo de Carvalho. Depois tornou-se comandante. Percorreu portos do norte e nordeste, viu riquezas circulando e viu correntes também. Trabalhou na construção do porto de Fortaleza, tornou-se chefe dos catraieiros. Foi nomeado prático-mor na capitania dos portos do Ceará, alugava jangadas para transporte de pessoas e mercadorias. Era respeitado. Andava sempre bem vestido, barba feita, sabia algumas palavras em inglês e alemão. Mas havia algo que ele jamais aceitou normalizar: a escravidão. Naquele período, o Ceará ainda participava do tráfico interprovincial. Homens, mulheres e crianças escravizadas eram embarcados rumo ao sul do país, especialmente para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde o café sustentava fortunas. E o porto era o ponto-chave. Sem jangada, não havia embarque. Sem embarque, não havia venda. Em 1879, surgiu o movimento abolicionista cearense. Intelectuais e membros da elite começaram a pressionar pelo fim da escravidão na província. Mas foi em janeiro de 1881 que a história ganhou um novo rumo. Chico da Matilde reuniu os jangadeiros. Homens simples, trabalhadores do mar. E decidiu que eles não transportariam mais pessoas escravizadas até os navios que as levariam para longe. Quando tentaram forçar um embarque, veio a frase que atravessaria gerações: no porto do Ceará não embarcam mais escravos. Não foi metáfora, foi bloqueio real, foi desobediência direta, foi risco concreto. Porque desafiar interesses econômicos naquela época significava enfrentar ameaças, pressão política e possível violência. Em agosto de 1881, uma nova tentativa de embarque foi feita. Mais pessoas seriam enviadas para São Paulo e Rio de Janeiro. Novamente, os jangadeiros se recusaram. Ao lado de Chico estava José Luiz Napoleão, um escravizado liberto. O porto foi, na prática, fechado ao tráfico interprovincial. Segundo a historiadora Ângela Alonso, os jangadeiros conseguiram agir porque parte da elite política e até forças policiais apoiaram o movimento.
O tenente-coronel Sena Madureira chegou a elogiar publicamente a atitude. Mas quem estava ali, na linha de frente, impedindo o embarque, era um homem pardo, filho de pescador. A repercussão foi nacional. O artista Ângelo Agostini registrou o feito na capa da revista Ilustrada, retratando Francisco Nascimento à frente dos jangadeiros, impedindo o tráfico de escravizados vendidos para o sul. Chico da Matilde deixou de ser apenas Chico, passou a ser chamado de Dragão do Mar, ou Navegante Negro. Foi levado à corte, desfilou com sua jangada pelas ruas, recebeu homenagens da multidão, tornou-se símbolo de resistência. No meio das celebrações, escreveu à esposa Joaquina Francisca, que também participava da causa abolicionista: "Seu velho tá tonto com tanta festa e cumprimentos de tanta gente importante." Era a surpresa de quem nunca buscou fama. Buscou justiça. Em 25 de março de 1884, o Ceará se tornaria a primeira província brasileira a abolir a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea. O gesto dos jangadeiros não foi isolado, mas foi decisivo. Mostrou que o sistema da escravidão dependia de muitos braços funcionando juntos e que bastava alguns se recusarem para a engrenagem começar a travar. Francisco viveu anos depois desse marco. Casou-se novamente, já viúvo. Continuou sendo homem simples. Com o tempo, como acontece com muitos heróis populares, sua memória foi se apagando. Seu túmulo permaneceu desaparecido por mais de 100 anos. Francisco José do Nascimento ocupava uma posição estratégica. Ele era o elo entre a terra e o navio, entre a prisão e o destino forçado. Ele poderia ter continuado trabalhando, poderia ter dito que não era problema dele. Mas ele decidiu assumir o risco. Decidiu que dali em diante o mar não seria cúmplice. E isso basta para transformar um homem comum em símbolo. O dragão do mar não empunhou espada, empunhou consciência. E provou que, às vezes, a maior revolução começa quando alguém, diante da injustiça, simplesmente se recusa a colaborar. E naquele porto, naquele momento da história, um homem simples olhou para o horizonte e decidiu que ninguém mais embarcaria acorrentado.